Bom dia a todos. Tá dando para ver minha tela? Sim. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Isabela Moura, eu sou capitã atual do ciclo 2021 da Minerva Civil FRJ. E, gostaria de começar explicando um pouco sobre as competições universitárias na engenharia civil, né? Parece que não é muito convencional quando a gente fala sobre competições de engenharia civil, né? O que é isso? É normal a gente ver um projeto de carros, né, de avião, como o Aerodesign acabou de falar, mas o que o pessoal da engenharia civil pode fazer numa competição, né? Afinal de contas, a gente não vai conseguir construir alguma coisa em tão pouco tempo para uma competição. Então, partindo desse pressuposto, né, vou contar um pouco da história da Minerva Civil, que é uma equipe relativamente nova, a gente começou em julho de 2017, que foi justamente para participar de uma das primeiras competições, que é o concurso de pontos de macarrão, que é muito tradicional nas universidades de engenharia civil. E já nesse primeiro momento, a Minerva Civil conquistou o primeiro lugar na Semana de Engenharia Civil UFRJ, sustentando 65 quilos com uma ponte de macarrão. Né? E daí por diante, a partir de 2018, já foi vencedora de várias competições no Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil, né, o primeiro lugar de novo na ponte de macarrão, primeiro lugar no concurso do ponte de palito de picolé, primeiro lugar de desafio de taludes, que o desafio de taludes é bem interessante, nesse caso ele ficou intacto com até 200 quilos, o que é bastante expressivo, e também o primeiro lugar no aqualibro. Nesse mesmo ano, a gente participou de algumas outras competições, que infelizmente não rendeu frutos, mas a participação da Minerva, nesse início de história, foi muito importante para a gente angariar mais conhecimentos e ir desenvolvendo a cada ano tudo que a gente precisa, né? A elaboração de um projeto, por exemplo, ele é sempre muito complexo, tem muitos detalhes, e a cada nova competição que a gente participa, a gente vai aprendendo e subindo a escada para outras competições. Né? Então, em 2019, novamente no concurso de pontos de macarrão, teve um salto aí de 65 para 132 quilos de sustentação na ponte de macarrão, o que rendeu aí para a equipe um estágio de férias na Queiroz Galvão, e o que foi muito legal e deixou a equipe muito engajada, em aprimorar mais ainda os nossos projetos para a gente passar esse conhecimento para a comunidade acadêmica dentro da engenharia civil. Também teve a participação no desafio ABS Mola, que é um desafio de estruturas. Começamos também com projetos de arquitetura junto com a FAO na Galeria de Resistência do Projetar.org, e também no concurso o Ousadia, projetando uma passarela para o DENIT. Agora, em 2020, mesmo que remoto, né, a gente começou as nossas atividades 100% remoto, a gente conquistou um segundo lugar parcial no concurso Ousadia do CBC, parcial porque ele ainda está em andamento, então a gente não pode nem divulgar o projeto ainda, mas na votação que teve sobre a revitalização do Parque dos Coqueiros em Florianópolis, teve uma votação ali dentro do Congresso, e o nosso projeto ficou em segundo lugar. E também nesse mesmo congresso, a gente teve uma participação super expressiva no Concra Game, onde, embora a gente tenha ficado em quarto lugar, a nossa equipe gabaritou e teve, assim, a diferença de décimos de conhecimento ali nesse Concra Game, que é um jogo sobre conhecimentos gerais de concreto, e a nossa equipe ficou por décimos de diferença do pódio. E também conquistamos aí um segundo lugar do projeto de Pontinhaço pelo CBCA, onde o desafio da equipe era projetar uma ponte em aço ali na segunda ponte entre Brasil e Paraguai, e que inclusive a gente colocou aqui de fundo algumas imagens do projeto da ponte, que ficou muito bonito, muito interessante. Então, esse 2020 foi um ano, embora remoto, de muitas conquistas para a Minerva Civil. Bom, quem faz a Minerva, né? A gente fala muito de civil, porém é muito importante a gente ressaltar que a gente tem outras bases que sustenta a Minerva. Além dos 48 alunos de engenharia civil, nós temos 9 alunos de arquitetura e urbanismo que contribuem com vários projetos nossos, que assim dá outra cara para os nossos projetos, além de novas competições que possibilitou que a gente participasse com a FAO. E além de 2 alunos de psicologia e um aluno de comunicação social, que a gente destaca aqui com o crescimento exponencial da Minerva Civil de 2007 para cá,
para que isso desse certo da maneira mais organizada e profissional possível, seria imprescindível que a gente olhasse um pouco para os membros da equipe e fizesse a gestão de pessoas, né? E com isso a gente desenvolve liderança, desenvolve organização, desenvolve todo aquele conceito que a gente espera que vai conhecer só no mercado de trabalho, mas a gente conseguiu trazer isso para dentro da Minerva, então a gente está contando com 2 alunos de psicologia na nossa coordenadoria de gestão de pessoas, assim como em comunicação social e jornalismo, a gente foi lá na escola de comunicação e chamou eles para participar com a gente, para levar um pouco a imagem da Minerva Civil de uma maneira mais bonita, né, mais organizado para fora, e todo mundo vê o tamanho que é a nossa equipe. Aqui tem um pouquinho de como a gente se organiza. A gente tem a capitania como coordenação geral, e nesses em amarelo, a gente está falando das coordenadorias de apoio da equipe, que é o financeiro, gestão de pessoas, marketing e extensão, e em azul, as frentes técnicas, né? Então, nós temos o líder de projetos, líder de estruturas, geotecnia, recursos hídricos, e concreto, que são as frentes de trabalho da Minerva, né? Então, vou falar um pouquinho mais no detalhe sobre o que cada uma delas fazem. O financeiro é a coordenadoria que cuida dos nossos recursos, né, necessários à manutenção das atividades da equipe. Então, por exemplo, a gente tem um gasto com materiais para concreto, a gente precisa de insumos para fazer os ensaios antes de ir para a competição, a gente também precisa de verba para ir até as competições, os congressos, para fazer a inscrição de alguns artigos que a gente publica, então o financeiro ele é responsável por todo esse levantamento e distribuição da verba quando a gente consegue algum auxílio. A coordenadoria de extensão, que é a nossa coordenadoria mais nova, que promove o desenvolvimento dos membros, né, e atenta às diversas realidades sociais e desafios da engenharia atual, além da divulgação científica e atuação na sociedade em si. Então, na verdade, a gente pega todo o conhecimento que a gente trouxe dentro da Minerva Civil e as competições e tenta levar para a comunidade acadêmica como um todo. Gestão de pessoas, como eu já adiantei um pouco, a gente tenta humanizar os processos, né? Tenta engajar o desenvolvimento dos membros, promover o bem-estar e a satisfação do desempenho de toda a equipe nas atividades, considerando que a equipe de competição ele é um trabalho à parte, né, além das matérias e provas, o que já é bem estressante para todo mundo. Então, a gente tenta fazer com que a Minerva Civil, embora precise de muita atenção e engajamento, mas que ela seja bom para todo mundo, que não seja só cobranças e desenvolvimento muito bom de todas as coisas. A gente quer que as pessoas se sintam bem dentro da equipe, e a coordenadoria de gestão de pessoas está aí. E marketing é a elaboração de estratégias criativas na comunicação, né, que atinge o nosso público-alvo, auxilia no crescimento da equipe, inclusive resultando no retorno financeiro. A gente acredita que essa imagem, de uma forma bem elaborada, ela possa mostrar um pouco, refletir um pouco da organização da equipe e, com isso, trazer alguns retornos para que a gente possa viabilizar mais ainda a participação de todo mundo dentro das competições, né? Falando agora um pouco das frentes técnicas, né, das equipes técnicas, as competições elas são divididas basicamente em assuntos diferentes, né? A gente não consegue gerar um único produto dentro da engenharia civil. Então, assim como a gente tem as ênfases, né, dentro da Minerva Civil, a gente também tem a separação por frentes de trabalho para que cada um consiga ser um pouco mais específico no seu conhecimento técnico, né? Então, a gente começa falando um pouco da equipe de concreto, que estuda a aplicação de alta tecnologia do concreto, e isso inclui conhecimento e uso de materiais não convencionais, né, como aditivos superplastificantes, aceleradores de pega, incorporadores de ar, e agregados além da areia e da brita, que é o que já é conhecido por todo mundo, né? Então, o concreto ele participa de várias competições, por exemplo, quem sabe faz ao vivo, onde eles têm que ir lá na competição, fazer os ensaios, tudo ao vivo, o aparato de proteção ao ovo, tudo de concreto. E é muito interessante porque isso vai além da técnica ali que a gente conhece no relatório, no traço, né? Vai para a prática mesmo. E a geotecnia e recursos hídricos, que seriam os estudos de soluções de geotecnia,
Então, tem, por exemplo, a simulação de um muro de solo reforçado em miniatura, que é o desafio de taludes, né, que eu citei anteriormente, que já sustentou 200 quilos em uma das competições, e um sistema de distribuição de água, que é a competição de Aqualíbrio, que, além de atuar nessas competições, a frente de geotecnia, ela ajuda a galera de projetos quando a gente precisa fazer revitalização ou algum outro projeto que o edital peça que tem algum tipo de fundação, então eles ajudam a gente com esse dimensionamento, né, e diversos tipos de materiais para as fundações como rochas, argilas moles, e estabelecimento de planos de investigação geotécnica, e além do estudo de solução para construção de aterro sobre solos moles, por exemplo, que foi o que aconteceu no nosso último concurso ousadia. A equipe de projetos, que é onde a maioria dos arquitetos atuam também, que a gente faz a questão do desenvolvimento da aptidão na elaboração dos processos da etapa de projeto, né? Então, que começa desde a concepção, dimensionamento e detalhamento, o planejamento de construções arrojadas, e basicamente, todos os editais de projetos, eles buscam a inovação, né? A inovação junto à aplicação real da engenharia e arquitetura, e esse é o grande desafio, né? Como que a gente vai fazer edificações inovadoras, modernas e arrojadas, e como que a gente vai elaborar isso dentro de um projeto, como a gente vai viabilizar isso. Então, a frente técnica de projetos, basicamente, tem esse tipo de atuação. E a equipe de estruturas, trabalha na concepção estrutural, ações e combinações de análise estrutural, dimensionamento, detalhamento de estruturas de aço e de concreto, além de elaboração das pranchas, assim como acontece em projetos, né? Então, é analisado condições de contorno, deslocamento, estaticidade, estabilidade, flambagem, e deformadas e ligações, que é o caso da ABS Mola. Então, embora a gente tenha as equipes separadas, a gente também tem a oportunidade de trabalhar todo mundo junto em alguns editais muito grandes. A gente teve o desafio em 2020 do concurso Ousadia, que era a revitalização do Parque dos Coqueiros em Florianópolis, e a gente não esperava um edital tão grande quanto foi, e a gente acabou não só usando a equipe de projetos, mas a gente usou todas as frentes técnicas da Minerva Civil. Então, pela primeira vez, a gente teve uma atuação totalmente integrada da engenharia civil, atuando todas as frentes de forma conjunta. Então, hoje a missão da Minerva, ela é mostrar aos estudantes, né, o nosso conhecimento de como trabalhar de forma ordenada na engenharia civil é muito importante para o sucesso de um projeto de construção. E gostaria de ressaltar uma união muito importante na engenharia, que é os frutos da união da arquitetura com a engenharia civil. A gente brinca falando que isso é um casamento, porque, de fato, é muito difícil a gente fazer esse desprendimento da engenharia civil com a arquitetura, né? Então, com a atuação dos arquitetos nos editais e nos projetos de engenharia civil, a gente tem alcançado resultados muito, além de bonitos esteticamente, funcionais, com uma pegada um pouco mais de sustentabilidade, de eficiência energética, que hoje é muito importante. Então, todos os nossos projetos, eles têm avaliação de eficiência energética. Então, aqui tem alguns exemplos de algumas pranchas que a gente apresentou nas competições, né? Destaco aqui a passarela em rodovias federais, né? Que era um edital proposto pelo DENIT, e teve um desenvolvimento muito bonito, teve uma pontuação e um destaque muito, muito importante dentro do concurso. Essa aqui foi a prancha do Projetar, e essa daqui foi a que a gente ganhou em segundo lugar, né? Essa daqui é a prancha arquitetônica, e essa daqui é a geometria da ponte. E, embora a gente poderia fazer só uma ponte, não, né? A equipe foi um pouco mais além e colocou ali uma passarela, eu não sei se vai dar para ver aqui embaixo, colocou uma passarela bem aqui embaixo da ponte com o mirante central, né, o que eles chamam de mirante de transição, para que os pedestres possam usufruir ali também desse espaço da interseção ali da ponte sobre o Rio Paraná, que era o proposto. Então, isso hoje é uma coisa já bem estabelecida dentro da Minerva, e a gente, de fato, casou com a arquitetura. E os nossos projetos hoje, eles são bem completos, desde a concepção, parte estrutural, cálculo estrutural, até as pranchas arquitetônicas, e o conforto também.
Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre como a gente está mostrando o nosso trabalho para o externo, como a gente está nas redes sociais. A gente começou a atuar recentemente no LinkedIn, publicando artigos de conhecimentos gerais e diversas curiosidades sobre engenharia civil, e isso aumentou o nosso engajamento também de forma notável. E a gente fala um pouco sobre curiosidades em geral, o futuro das tecnologias, né? A gente fala um pouco de história de desastres, que são muito importantes a gente aprender com a história, também histórico de sucesso da engenharia, né? Reforma e recuperação, e além de arquitetura, né? Então, por exemplo, a gente tem temas na arquitetura que a gente, como engenheiro civil, não, como na engenharia civil, a gente não tem muito acesso no sentido de, né, talvez não seja tão buscado pelos alunos, e a gente tem trazido isso também como um ponto muito interessante para o pessoal buscar informação. Nós temos também o nosso Instagram, @MinervaCivilFRJ, onde lá a gente fala um pouco mais temático. A gente, na semana, por exemplo, da Consciência Negra, a gente falou sobre os primeiros engenheiros negros do Brasil. A gente fala um pouco sobre os nossos membros e também divulga algumas participações que a gente faz externamente, né? A gente também divulga os nossos parceiros. Hoje a gente tem algumas parcerias. Por exemplo, a gente conseguiu o nosso primeiro apoio internacional, que foi com o ClickUp, onde, como que a gente ia fazer toda essa, projetar um projeto online, sem ninguém ter contato com ninguém, sem nenhuma reunião, e a gente conseguiu isso através do ClickUp, e várias outras parcerias que a gente consegue, por exemplo, para fazer uma rifa e angariar dinheiro para participar das competições. E aí, finalizando a apresentação, estou mostrando um pouco do que a gente está fazendo agora, onde a gente não tem nenhum edital atual presente. A gente enviou algumas submissões para as semanas DIC, a gente está com 3 artigos no Congresso Brasileiro de Concreto, e a gente teve uma participação muito legal na semana do Cefet, com 4 mesas redondas e oficina de MS Project. E a gente iniciou agora a nossa primeira participação internacional no Bauhaus Campus 2021, e esse é o nosso próximo desafio, começar a participar de competições internacionais. E além das competições, a gente faz algumas visitas técnicas, onde a gente consegue mostrar para todos os alunos que participam da engenharia civil, da Minerva Civil, alguns exemplos na prática, e a gente vai lá, procura, pesquisa e traz esse insumo para dentro dos nossos projetos, e assim a gente conseguir ganhar mais competições possível através dessa troca de informação com todo mundo. Aqui a construção do desafio de taludes, aqui são o peso, né, para sustentação. A gente visitou a Alerj, né, a gente viu a questão da recuperação, aqui tem um pedacinho do Jacarandá, que eles fizeram uma recuperação de painel muito bonito. Aqui é a visita à hidrelétrica, a visita à Marina da Glória, que foi o que iniciou a nossa pesquisa para o projeto de Florianópolis. E aqui o desafio da ponte de macarrão sustentando o peso. E é isso. Alguma dúvida? Ok, Isabela. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada a todos pela atenção. Ainda bem que a geração de vocês aí, o engenheiro civil, está de paz aí com o arquiteto, né? Porque a nossa geração está em briga judicial sobre as atribuições profissionais de um e de outro aí, quem pode projetar, quem não pode projetar. Mas tomara que a geração de vocês fique em paz. Sim, okay, por enquanto a gente só briga por pilares e vão livre. Ok.